Olá, irmãos, paz, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Irmãos, eu tinha começado a falar ontem, no último vídeo que eu postei sobre as 10 virgens, sobre como se dará, né, a maneira que as 10 virgens elas serão arrebatadas e o que seria o símbolo do Espírito Santo ali nesta passagem. Algumas pessoas dizem que não era a palavra, alguns dizem que não é o Espírito Santo, mas fica bem claro que o azeite que estava com as 10 virgens, com certeza é a palavra e é o Espírito Santo. Mas eu gostaria de ler a parábola das 10 virgens. O vídeo talvez vai ficar um pouco longo, mas é importante nós estudarmos a palavra para que nós venhamos entender qual é o contexto e o sentido que ela traz para nós nos nossos dias, o que significava naquele tempo, porque Jesus profetizou, Jesus falou por parábola, como dizem os profetas diziam que ele iria falar por parábola. Jesus falava das coisas, usava as coisas da terra para falar das coisas de cima. E assim ele nos ensinava. Então, nós vamos ler a parábola aqui para que nós possamos entender o que Deus quer falar com a gente. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Depois aqui, irmão, segue uma outra parábola, que é a parábola do servo fiel. E nós vamos fazer menção na sequência, porque ela faz parte desta parábola das 10 virgens. Assim como a parábola das 10 virgens faz parte do Sermão da Montanha. Porque dentro do Sermão da Montanha também existe uma outra parábola, que é a parábola do servo fiel, né, e prudente. Mas nós vamos contextualizar no decorrer da mensagem. Se não der para falar tudo nesse vídeo, eu faço um terceiro vídeo, para não ficar muito longo. Então nós entendemos aqui que haviam 10 virgens, como eu já havia mencionado no vídeo anterior. Se você não viu, entra lá. Antes de começar a mensagem, eu gostaria de pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Você fazendo isso, com certeza o YouTube vai entender, né? Porque tem um algoritmo que entende que o conteúdo é relevante. Então eu já agradeço desde já a vocês. Como eu estava dizendo, eram 10 virgens e tinha algumas coisas em comum, né? Essas virgens tinham algumas coisas em comum. Todas elas tinham lamparinas, todas elas tinham azeite, todas elas eram virgens. Veja bem que eu falei que todas tinham azeite porque havia um pouco de azeite ainda nas lamparinas das 5 nécias ou 5 loucas, enquanto que as 5 prudentes, elas tinham o azeite de sobra. Nós podemos entender que as 10 virgens, as 5 virgens prudentes, são consideradas também como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então nós entendemos que elas estavam se preparando para um cortejo. Por que eu estou dizendo que elas estavam se preparando para um cortejo? Porque na cultura do povo de Israel, o noivo
ele saía da sua casa com alguns amigos e ia até a casa da noiva, porque lá na casa da noiva estava sendo realizada outras cerimônias. E depois eles saíam de lá com as lamparinas, juntamente com as noiva ou a noiva, para uma procissão, uma caminhada, um trajeto. E perceba que o noivo ele ia levar um certo espaço de tempo, e o tempo é algo muito importante que nós vamos falar aqui reiteradamente em todas as nossas referências que nós vamos dar das outras parábolas que fazem parte das 10 virgens, para que você entenda o contexto. Então o noivo saía e levava um certo tempo para chegar na casa da sua noiva. É lógico que o noivo simboliza Cristo aqui, e que ele vai vir da sua segunda vez, como a palavra de Deus tem profetizado, como tem dito em Apocalipse, como tem dito em 2 Tessalonicenses, como tem dito em Pedro, como tem dito nos outros profetas, Tiago, a epístola de Judas, todos profetizam a segunda vinda de Jesus. Mas essa segunda vinda de Jesus para as 10 virgens e para todo o mundo, ela não vai ser secreta, ela vai ser visível. Você tem que entender que o contexto em que se passa os acontecimentos na vida das 10 virgens já é a última semana profetizada por Daniel, que já está inserida no período do anticristo, da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra, que está lá em Apocalipse 13. Isso eu não falei no outro vídeo, por isso eu estou fazendo esse segundo vídeo para ser um pouco mais embasado e fundamentado. Então nós entendemos que as 10 virgens, todas elas tiveram a mesma oportunidade. Só que interessante aqui é que o noivo, ele levava um certo tempo para chegar. E todas elas levavam as suas lamparinas. E segundo a cultura do povo de Israel, eram como tochas. Mas tinha algo para abastecer, né? Só que 5 tinham de reserva o azeite. E o azeite, como eu tenho dito, ele é a palavra de Deus. Ele é a presença do Espírito Santo. Ora, vejamos uma palavra que diz em Salmo, no capítulo 119, muito conhecida, e lá no versículo 5, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, no trajeto era preciso luz. Então Deus nos mostra que a palavra era a luz que estava na vida das 10 virgens, ou na vida das 5 virgens. As pessoas, as 10 virgens se prepararam, não é? 5 se prepararam muito mais. E por que fala que outras 5 não se prepararam? Porque elas começaram a cuidar dos prazeres da vida. Eu não estou dizendo que você não pode casar, que você não pode ter filho, que você não pode estudar, que você não pode ter um bom trabalho. Tenha tudo isso, mas lembre-se de uma coisa. Como disse Salomão em Eclesiastes, a suma de tudo é: teme ao Senhor teu Deus, porque você terá que dar conta de tudo que você fizesse na terra. Você pode casar com a mulher que você ama? Pode, mas não se esqueça. Você pode amar os seus filhos? Pode, é lícito, é bíblico, mas não se esqueça que você tem que ter tempo para estudar. Porque quando você se envolve, eu já disse no vídeo passado, eu estudo, eu tenho meu trabalho, mas você tem que entender que você tem que ter um tempo separado para Deus. Veja bem que eu disse que a palavra também ela é o Espírito Santo. Olha o que diz a palavra em João no capítulo 14, verso 26 a seguir. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviar, em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos nem tenham medo. Ou seja, na primeira parte A do versículo, Jesus está dizendo que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Entenda que as 10 virgens estão num contexto apocalíptico. Então entenda uma coisa, como que elas agora no final, na reta final, vão aprender as coisas. Foi como eu já disse no vídeo passado, para determinado entendimento em determinado assunto, você vai ter que ter tempo para isso. Agora imagine no contexto de perseguição, num contexto em que as 2 testemunhas, né, que as 2 nações, 2 povos estarão inseridos, como que eles vão
essas pessoas vão entender de fato da palavra de Deus no meio da perseguição.